Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal que vai ajudar você que quer trabalhar no mercado financeiro. E hoje continuamos um mini curso gratuito para a certificação de assessores de investimento. Vamos continuar com o tópico A atividade do assessor de investimentos. Nesse item, caem 12 questões, o equivalente a 15% da prova. No mínimo, vocês têm que acertar 6 questões desse item. Vamos começar com um dos temas quentes que sempre cai nas provas da Ancord. Quem registra e quem credencia o assessor de investimentos? O registro para o exercício da atividade de assessor de investimento, ele será concedido automaticamente pela CVM, a pessoa natural e a pessoa jurídica credenciadas na forma desta resolução. Então, aqui logo no início, nós já vemos que a CVM é a instituição que registra o assessor de investimentos. O credenciamento, por sua vez, ele é obrigatório. O credenciamento dos assessores de investimento, ele é obrigatório. E qual é a entidade, Tiago, que é responsável pelo credenciamento dos assessores de investimento? É a Ancord, a Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias. Agora, vamos falar um pouco sobre os requisitos mínimos para o assessor de investimentos pessoa natural. Primeiro requisito: ter concluído o ensino médio no país ou equivalente no exterior. Ou seja, pessoal, não precisa ter o ensino superior para a pessoa ser assessor de investimento. Basta ter concluído o ensino médio no país ou equivalente no exterior, além de cumprir os outros requisitos. Segundo requisito: ter sido aprovado em exames de qualificação técnica e ética definidos pela CVM. Terceiro, não estar inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pela CVM, pelo Banco Central, pela Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, ou pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar, a Previc. Quarto requisito: não haver sido condenado por crime falimentar, prevaricação, suborno, concussão, peculato, lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direito e valores, contra a economia popular, a ordem econômica, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade pública, o sistema financeiro nacional ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos por decisão transitada em julgada, ressalvada a hipótese de reabilitação. Quinto requisito: não estar impedido de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial. Lembrando que na aula passada nós vimos que temos a figura do assessor de investimentos pessoa natural, mas também tem a figura do assessor de investimentos pessoa jurídica. Acabamos de ver os requisitos mínimos do assessor de investimentos pessoa natural. Vamos ver agora os requisitos mínimos para o assessor de investimento pessoa jurídica? Bora! Primeiro requisito: ele tem que estar regularmente constituído e registrado no CNPJ. 2. Ele tem que ter uma sede no país. 3. Tenha um objeto social, no seu objeto social, o exercício da atividade de assessor de investimento. Quarto requisito: tem que indicar o diretor responsável nos termos da resolução. Legal, pessoal. Agora sabemos os requisitos mínimos tanto para o assessor de investimento pessoa natural quanto para a pessoa jurídica. Pessoal, vamos curtir o vídeo, por gentileza? Assim você ajuda a divulgar um conteúdo gratuito
e a outras pessoas a ingressarem também no trabalho do mercado financeiro. Se você ficou com dúvida no que foi colocado aqui, ou se você ficar com dúvida ao longo da aula de hoje, você coloca nos comentários, tá bom? Certo. Vamos falar um pouco sobre como se dá essa relação do assessor de investimento e os intermediários ou novas contratações. Já falamos na aula passada que, a partir dessa nova resolução, existe a possibilidade de um assessor de investimentos atuar com mais de um intermediário. Vamos tratar sobre isso? Estou trazendo aqui nesse momento uma questão bem específica que trata a nossa resolução da CVM. O assessor de investimento que passe a atuar em nome de um novo intermediário e nos 30 dias iniciais da vigência do contrato com o novo intermediário, venha oferecer produtos e serviços do novo intermediário a investidores com quem já possua relacionamento comercial prévio, deve, observada a legislação aplicável, dar ciência a tais investidores de que a oferta de produtos e serviços se dá no âmbito do novo relacionamento entre o assessor de investimento e o novo intermediário. Vamos lá com exemplo? Bora! O assessor de investimento já tem um cliente, João, por exemplo. E João, ele está com a carteira de investimento através do Banco X. Ele tem já alguns produtos de investimento com o Banco X. Caso o assessor de investimentos passe a atuar em nome da corretora Y também, nos 30 dias iniciais da vigência do contrato com a corretora Y, caso o assessor ofereça produtos da corretora Y para João, o assessor deve dar ciência a João que esses produtos são da corretora Y. E isso se aplica a dois casos. Primeiro caso, o contrato anterior entre o assessor e o intermediário permaneça vigente. Como essa resolução é de 2023, a maioria dos escritórios já tinha um contrato anterior em vigência, né? A maioria dos escritórios que já estavam vendendo seus produtos, ofertando seus produtos. Então, é preciso destacar que esse caso vai se aplicar para contratos anteriores entre o assessor e o intermediário permanecendo vigente. Por quê? Porque os escritórios que façam contratos depois da resolução já vigente não faria muito sentido, porque, na verdade, os escritórios já vão estar atendendo aos critérios dessa nova resolução em 2023. Caso 2. O contrato anterior entre o assessor e o intermediário, ele tenha sido rescindido menos de 30 dias antes do início da vigência do novo contrato. Essa resolução, ela trouxe outra inovação para a assessoria de investimentos. Ela veio imbuída de um espírito assim também para trazer assim um viés para o cliente. E nesse sentido, tem uma inovação nessa área, né? Que vai trazer mais transparência para o cliente. Como diz na resolução, a informação transmitida aos investidores deve ser acompanhada de alerta específico sobre potenciais conflitos de interesse a que o assessor de investimento possa estar sujeito em razão da celebração do novo contrato, incluindo os decorrentes de diferenças de remuneração do assessor de investimento pela oferta de produtos e serviços e de incentivos financeiros associados à prospecção e captação para o novo intermediário de investidores com relacionamento comercial prévio junto ao intermediário original. Vamos supor que o assessor de investimentos está na sua atividade normal, prospectando clientes, fazendo suas atividades de assessor. Agora, ele quer suspender por um período as suas atividades. Ele pode solicitar
o próprio assessor de investimento, ele pode requerer fazer um pedido de suspensão. Agora, ele tem que comprovar que não está na atividade. E a entidade credenciadora, ela deve suspender o credenciamento mediante o seu regulamento. Essa suspensão, ela deve ser comunicada à CVM pela entidade credenciadora. Tiago, por quanto tempo pode ser válida essa suspensão? Por um período máximo de até 36 meses, a partir de seu deferimento, podendo ser revertida a qualquer momento a pedido do assessor de investimento. E tem mais, ela só pode ser concedida se decorrido o prazo de pelo menos 36 meses da data de concessão do credenciamento do assessor de investimento ou do término de seu último pedido de suspensão. Ok, já falei sobre a suspensão do AI, mas e quanto ao cancelamento? Vou falar agora. Existem casos onde a entidade credenciadora deve cancelar o credenciamento do assessor de investimento. Vamos falar sobre eles? Primeiro caso, quando o pedido for formulado pelo próprio AI. O cancelamento do credenciamento a pedido depende da comprovação pelo assessor de investimento de que não está em atividade, na forma prevista do regulamento de que trata o inciso 1 do artigo 39. O cancelamento do credenciamento a pedido deve ser comunicado pela entidade credenciadora à CVM para fins de cancelamento automático do registro do assessor de investimento. Segundo caso de cancelamento, quando identificado vícios ou falhas no processo de credenciamento. Nesse caso, a entidade credenciadora deve solicitar manifestação prévia do AI no prazo de 10 dias úteis antes de decidir pelo cancelamento. Terceiro caso, perda de qualquer das condições necessárias para o credenciamento. Nesse caso, a entidade credenciadora deve solicitar manifestação prévia do assessor de investimento no prazo de 10 dias úteis, antes de decidir pelo cancelamento. Quarto caso, descumprimento das condições estabelecidas no Programa de Educação Continuada. Quinto caso do cancelamento. Nós estamos aqui vendo diversos casos do cancelamento do credenciamento do AI. Quinto caso, a aplicação pela CVM das penalidades previstas nos incisos 3 a 8 do artigo 11 da Lei número 6.385 de 1976. E aqui eu destaco a inabilitação temporária até o máximo de 20 anos para o exercício de cargo de administrador ou de conselheiro fiscal de companhia aberta, de entidade do sistema de distribuição ou de outras entidades que dependam de autorização ou registro na Comissão de Valores Mobiliários. O outro inciso a que se refere a esse tipo de cancelamento: a suspensão da autorização ou registro para o exercício das atividades de que trata esta lei. Outro inciso: a inabilitação temporária até o máximo de 20 anos para o exercício das atividades de que trata esta lei. Outro inciso: a proibição temporária até o máximo de 20 anos de praticar determinadas atividades ou operações para os integrantes do sistema de distribuição ou de outras entidades que dependam da autorização ou registro na Comissão de Valores Mobiliários. Outro inciso: a proibição temporária até o máximo de 10 anos de atuar direta ou indiretamente em uma ou mais modalidades de operação no mercado de valores mobiliários. Assim, nós vamos para o último caso do cancelamento do credenciamento do AI. Sexto caso: quando a suspensão do credenciamento
for por período superior a 36 meses. Nesse caso, a entidade credenciadora deve solicitar a manifestação prévia do assessor de investimentos no prazo de 10 dias úteis, antes de decidir pelo cancelamento. Pois bem, pessoal, bastante conteúdo, né? Vamos revisar o que nós vimos hoje na aula? Nós continuamos o tema atividade do assessor. Nós vimos que é um tema que cai em várias questões. E várias questões obrigatórias, inclusive. Dentro desse tema, nós descobrimos qual é a entidade credenciadora, quais os requisitos mínimos do assessor de investimento, pessoa natural, pessoa jurídica. Falamos sobre a relação do AI com os novos intermediários e fechamos a nossa aula falando sobre suspensão e cancelamento do credenciamento do AI. Tiago, muita teoria, mas eu queria que você falasse um pouco sobre mais questões. Tudo bem, vamos falar. Vamos colocar agora algumas questões, tá certo? Questão 1. Considera-se assessor de investimentos, de acordo com a resolução CVM número 178, de 14 de fevereiro de 2023, item A. Pessoa que exerce profissionalmente as atividades relacionadas, direta ou indiretamente, ao funcionamento, à manutenção e à gestão de uma carteira de valores mobiliários. B. É a pessoa natural ou jurídica que, em caráter profissional, elabora relatórios de análise destinados à publicação, divulgação ou distribuição a terceiros, ainda que restrita a clientes. C. Profissional que realiza a prestação dos serviços de orientação, recomendação e aconselhamento de forma profissional, independente e individualizada sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, cuja adoção e implementação sejam exclusivas do cliente. D. Pessoa natural ou jurídica registrada na forma desta resolução, para realizar, sob a responsabilidade como preposto de intermediário, integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, as atividades previstas no artigo 3º. Vamos parar um pouco esse vídeo e vejam o que vocês acham, ok? Retomando, então, nós temos aqui o item A, pessoa que exerce profissionalmente as atividades relacionadas, direta ou indiretamente, ao funcionamento, à manutenção e à gestão de uma carteira de valores mobiliários. Essas são as atividades do administrador de carteira de valores mobiliários e não do assessor de investimento. Item B, é a pessoa natural ou jurídica que, em caráter profissional, elabora relatórios de análise destinado à publicação, divulgação ou distribuição a terceiros, ainda que restrita a clientes. Essas são as atividades do analista de valores mobiliários. Item C. Profissional que realiza a prestação dos serviços de orientação, recomendação e aconselhamento de forma profissional, independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, cuja adoção e implementação sejam exclusivas do cliente. Essas são as atividades do analista de valores mobiliários. Item D. Por exclusão, já sabemos que é o item D, já que não foi o A, nem o B, nem o C, né? Mas agora sabemos que o assessor de investimento, de acordo com a resolução CVM número 178, de 14 de fevereiro de 2023, é a pessoa natural ou jurídica registrada na forma desta resolução para realizar, sob a responsabilidade e como preposto de intermediário integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, as atividades previstas no artigo 3º. Item D de dado.
Vamos agora para a nossa segunda questão. A atividade do assessor de investimento não abrange o que não é uma atividade de assessor de investimento. Item A: prospecção e captação de clientes. Item B: recepção e registro de ordens e transmissão dessas ordens para os sistemas de negociação ou de registro cabíveis na forma da regulamentação em vigor. Item C: gestão profissional de recursos ou valores mobiliários. Item D: prestação de informações sobre os produtos oferecidos e sobre os serviços prestados pelos intermediários em nome dos quais atue. Então, mesma coisa, dão uma parada, reflitam, em seguida, marquem o que vocês acham, tá bom? Retomando, vamos lá. Primeiro item, item A: prospecção e captação de clientes. Essa atividade, ela é própria dos AIs. E a questão, ela está solicitando uma atividade que não é própria dos AIs. Item B: recepção e registro de ordens e transmissão dessas ordens para os sistemas de negociação ou de registro cabíveis na forma da regulamentação em vigor. Essa atividade é própria dos AIs. E a questão está solicitando uma atividade que não é própria dos AIs. Item C: gestão profissional de recursos ou valores mobiliários. Essa atividade não é própria dos AIs, portanto, marcamos essa questão. Item D: prestação de informações sobre os produtos oferecidos e sobre os serviços prestados pelos intermediários em nome dos quais atue. Essa atividade é própria dos AIs e a questão está solicitando atividade que não é própria dos AIs. Vamos para mais uma questão. Nossa terceira questão. Sabendo que o exercício da atividade de assessor de investimento pressupõe a manutenção de contrato por escrito com um ou mais intermediários para a prestação dos serviços relacionados no artigo 3º, qual alternativa abaixo está incorreta? A: o assessor de investimento pessoa natural deve manter o contrato para a prestação dos serviços relacionados no artigo 3º diretamente com um ou mais intermediários. B: o assessor de investimentos pessoa natural deve ser sócio, empregado ou contratado de assessor de investimento pessoa jurídica, que mantenha contrato para a prestação dos serviços relacionados no artigo 3º com um ou mais intermediários. C: o assessor de investimentos pessoa jurídica deve manter o contrato para a prestação dos serviços relacionados no artigo 3º com um ou mais intermediários. D: o assessor de investimentos pessoa jurídica não deve ter em seu objeto social a prestação dos serviços relacionados no artigo 3º e estar regularmente constituído e registrado no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ. Então, mais uma vez, peço para que vocês pararem um pouco o vídeo, analisarem e verem o que vocês acham da questão. Retomando, item A: o assessor de investimentos, pessoa natural, deve manter o contrato para a prestação dos serviços relacionados no artigo 3º, diretamente com um ou mais intermediários. O item A é verdadeiro, mas estamos buscando uma alternativa incorreta. Item B: o assessor de investimentos pessoa natural deve ser sócio, empregado ou contratado de assessor de investimento pessoa jurídica que mantenha contrato para a prestação dos serviços relacionados no artigo 3º, com um ou mais intermediários. O item B é verdadeiro, mas estamos buscando também uma alternativa incorreta. Item C: o assessor de investimentos pessoa jurídica deve manter o contrato para a prestação dos serviços relacionados no artigo 3º com um ou mais intermediários. O item C é verdadeiro,
mas estamos buscando a alternativa incorreta. Entender. O assessor de investimentos, pessoa jurídica, não deve ter em seu objeto social a prestação dos serviços relacionados no artigo 3º e estar regularmente constituído e registrado no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ. A gente já sabia, né, por exclusão, que o entender é falso. Então é a nossa resposta, mas a gente aqui destaca que é esse não aí em cima que está invalidando a questão. Tá bom, pessoal? E aí, vocês estão cansados? Eu acredito que não, né? Porque nós estamos apenas começando. Gostou do conteúdo, pessoal? Se inscreve no canal, compartilha com pessoas que estejam interessadas em ingressar no mercado financeiro. E desejo um dia maravilhoso para você e até o próximo vídeo.